Shalom, Shabbat Shalom. É um sábado de paz e muita alegria para todos vocês. Eu quero poder compartilhar neste Shabbat um texto na Brit Hadashah, registrado por Yohanan, um dos Talmidim de Yeshua, que é muito mal interpretado e tendenciosamente deturpado para contrariar a escolha dos que nós chamamos Goim, que são compostos pelos efraimitas espalhados pelo mundo. O texto de Yohanan, ele diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Elohim. O texto aqui é um antissemitismo que foi tendenciosamente colocado para refutar a possibilidade do ajuntamento e da separação de Israel e a entidade supostamente chamada Igreja. É o texto que o antissemitismo faz referência, na verdade, como introdução, no que nós chamamos de Sefer HaBesorat, que é no livro de Yohanan. A base para tal disparate é a seguinte declaração: que o Eterno, ou Mashiach, veio para Israel. Israel não recebeu. Logo então, apenas quem o recebeu dentre os países do mundo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos, e Israel já mais não tem nenhuma serventia, não tem mais nenhum valor como nação eleita e povo escolhido. E com isso, não obstante, também cria uma possibilidade de dois povos. Aqueles que rejeitaram a fé, outros aqueles que aceitaram, vivendo um disparate de crenças no Eterno. O problema aqui não é o texto em si, mas o fato de que o texto primeiro foi retirado do contexto para logo ser corrompido e interpretado fora do contexto. Contrariamente a todas as antecipações proféticas, a revelia das promessas do Eterno em ignorando o próprio testemunho de Yeshua. Quando a Bíblia é lida de acordo com a agenda que leva em conta a que certos grupos tentam expressar, dando uma compreensão muito comum. O texto nos fala que Yeshua estava entre os homens do mundo, que o mundo inteiro, com todos os seus homens, foi feito por intermédio dele e por causa dele. Que os perdidos do mundo não o conhecem e que aqueles que o Pai lhe deu abraçaram a sua palavra e foram salvos por ele. Claro que a leitura, segundo ao pensamento romano ou protestante, indica que Yeshua veio para seus irmãos judeus e que estes o rejeitaram. Então, ele abandonou Israel, largou Israel de mão, Israel ficou à mercê de suas próprias decisões e escolhas. Mas leiamos atentamente um outro texto em seu contexto e logo nos deteremos na sua revelação a partir das Escrituras. Esse texto também é citado por Yohanan, ou escrito por Yohanan, no capítulo 1, do verso 9 ao 13. Pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. E o
Mas todos quanto o receberam, ele, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Elohim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Elohim. Somos informados que o Machia é a verdadeira luz que alumia a todo homem. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso está registrado pelo próprio Yohanan, já no capítulo 8, no verso 12. E ele declarou ainda: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Yohanan, capítulo 9, verso 5. Hoje, quando ele não está mais no mundo, entre aspas, as pequenas luzes que somos nós, e cujo brilho aumenta ou diminui em virtude da nossa aproximação ou distanciamento da fonte de toda a luz, que é o Mashiach, podemos aumentar o nosso brilho ou ofuscar o nosso brilho. Bem, agora já sabemos que Yeshua é a luz do mundo e que, ligados a ele, podemos ser luminares para inundar o mundo com os mesmos raios de sol de justiça, da bondade e da misericórdia e graça que emanam do Criador. É evidente que nenhum de nós brilha como ele. Somos apenas a luz do mundo, apenas na medida em que o Mashiach esteja em nós e que seu Espírito opere em nós, pois se a comunhão dele com o Pai era plena e perfeita, a nossa é relativa e imperfeita. No entanto, já podemos nos prender de uma coisa: o contexto fala do mundo em geral e não de Israel em particular. Em segundo lugar, não podemos supor que as Escrituras estejam afirmando que todo homem iluminado, aqui referido, seja cada ser humano da face da terra, homem ou mulher, justo ou ímpio, religioso ou pagão, crente ou ateu. Nesse caso, ele teria de salvar todos universalmente, ou fracassaria na sua missão. Na verdade, o termo todos pode significar o todo ou pode significar uma parte. Como veremos a seguir, todos, o mundo todo e todo o mundo são termos que se definem pelo contexto e não pela expressão em si. Em Lucas, no capítulo 2, verso 1, lemos que saiu um decreto de César Augusto para que todo mundo se alistasse. No entanto, chineses, árabes, americanos, alemãos e brasileiros, enfim, jamais se alistaram sob ordem de César. Logo, todo referia-se apenas a uma parte geográfica e não global. O contexto é claro. A ordem para que todo mundo se alistasse era referente aos habitantes das terras e países sob o domínio do Império Romano. Vamos entender ainda em Yohanan Aleph, ou primeira carta de João, o texto diz assim: o mundo inteiro jaz no maligno. No entanto, sabemos que não fazemos parte desse mundo, porque somos filhos de Elohim, Bnei Elohim, e de seu filho Yeshua, e que seu Espírito habita em nós, a sua Ruach. Logo, o mundo que jaz no maligno é o mundo daqueles que ainda não foram chamados a Hesed, a graça. Então, se eu digo que o mundo inteiro jaz no maligno, pois é o mesmo termo para todo usado no original grego, e assim como a versão portuguesa
traduz, eu posso então dizer que a maioria daqueles que são religiosos, sejam eles evangélicos, protestantes, católicos, judeus, em suas mais diversas ramificações, são ou estão no maligno. E não é isto que o texto quer referir. Em Yohanan Aleph ainda, verso 2 do capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso 2, lemos que Yeshua é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas também de todo o mundo. Vamos compreender isso mais detalhadamente? Apesar disso, sabemos que só o pecado dos crentes, aqueles que logo entendemos até o pensamento de um reformador chamado João Calvino, quando ele fala da expiação limitada, pois se Cristo fez expiação por todos, logo seja ímpio ou crente, judeu ou não, todos deveriam ou têm a obrigação, pela eficácia dessa expiação, de serem salvos. Ora, o que ocorre com a palavra todos, ocorre igualmente com a palavra mundo. Pelo menos 3 sentidos diferentes podem ser dados ao mesmo vocábulo. Eu estarei, neste vídeo, editando essas palavras em grego,